pra gente, viu? Então tá bom. Então segue aí. Um abraço. Até. É isso aí, gente. Má higiene bucal, né? Distúrbios estomacais e até mesmo ficar várias horas sem comer. Você aí que está querendo fazer dieta, viu? Acha que isso emagrece, ficar sem comer? Presta atenção que isso pode te dar um mau hálito tremendo. Esses podem ser alguns dos causadores do mau hálito. Um problema que aflige milhares de pessoas e hoje é assunto aqui no Dia a Dia que começa agora. Vamos com a previsão do tempo agora. O sol volta a aparecer em boa parte. Mau hálito incomoda e incomoda, sim, muita gente. Tanto quem tem como quem conhece alguém que tem. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, existem várias causas e algumas soluções. Primeiro, o fio dental. Depois, uma escovação perfeita. E após todas as refeições, por último, um bochecho com um antisséptico bucal. Você faz tudo direitinho, mas o terrível mau hálito continua incomodando. A halitose, nome científico de um mal que apavora 40% dos brasileiros, tem várias causas. De uma simples e óbvia infecção na gengiva até problemas no estômago, rins e fígado. Se for passageiro, causado pela ingestão de alimentos condimentados, por exemplo, tudo bem. O problema fica sério quando o mal é crônico. Aí sim é preciso correr para o dentista e procurar a causa. Engana-se quem pensa que o mau hálito é coisa de velho. A halitose, na verdade, não escolhe sexo, idade, nem classe social. Pode ser encontrada num parente próximo, num vizinho ou, quem sabe, um colega de trabalho. Nessa hora, o jeito é deixar a vergonha de lado e falar claramente sobre o que está acontecendo. Coisa difícil, muito difícil de se fazer. Difícil mesmo, né? Mas hoje a gente vai dar uma dica para você, uma dica muito curiosa de como avisar aí o seu amigo, a sua amiga, de que ele tem o mau hálito. Para falar sobre este e outros assuntos, as causas, quais seriam aí as possíveis curas, se é que existem curas definitivas ou então as curas paliativas aí para esse problema, nós chamamos para conversar com a gente hoje aqui no Dia a Dia dois profissionais da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. São eles o Dr. Orlando Ambrogini Júnior, ele que é gastroenterologista, e a doutora Cleonice Hitomi Hirata, chefe do setor de estomatologia e otorrinolaringologista. Ela, a especialidade dela é a otorrinolaringologia. Bom dia a vocês, obrigada por terem vindo. Comenta-se muito, e eu quero saber se é verdade ou não, que o pior do mau hálito é que a pessoa que tem dificilmente percebe isso. É verdade? É verdade. A pessoa que tem um mau hálito, normalmente ela não sabe que tem um mau hálito. Muitas vezes ela refere o mau hálito assim, como um gosto ruim na boca, um gosto amargo na boca. E por que isso acontece? Quer dizer, a boca está exatamente embaixo do nariz, né? A gente costuma dizer. Quer dizer, por que não se percebe esse mau cheiro? É porque a pessoa normalmente ela está acostumada, né? Está com o seu dia a dia já feito, está com o seu hábito de vida já estabelecido, então isso acaba passando desapercebido. Agora, o que a doutora disse, essa questão da boca amarga, esses são os sinais importantes do mau hálito que a pessoa, apesar de não perceber o odor, pode, através de outros sinais, notar que tem um mau hálito? Um dos sinais, principalmente na minha área, que é a gastroenterologia, um dos sinais mais comuns que a pessoa acaba não percebendo é a azia, é a pirose, que a gente chama, né, normalmente conhecida como azia. Quer dizer, aquele material que está dentro do estômago acaba refluindo, voltando para o esôfago. E a maioria das vezes, na minha área, esse é o problema que causa o mau hálito. A azia é o quê? A queimação? É uma queimação, isso. No estômago, uma coisa estômago constante. Que sobe pelo esôfago, quer dizer, aquele caminho inverso que ela faz. Em vez do alimento, do ácido do estômago descer, ele acaba refluindo, acaba voltando. Doutora, e com relação à boca, a sua especialidade, quer dizer, boca amarga, o que mais são sinais aí de problemas de mau hálito? Então, o paciente que vem ao nosso consultório, ao nosso ambulatório, ele precisa ser abordado de uma maneira geral. Tanto os problemas respiratórios, né? Então os problemas de rinite, sinusites, né? A respiração bucal, tanto quanto os problemas locais da boca. Certo, então, mas, por exemplo, uma boca amarga, boca seca também é sinal ou não? Boca seca é um dos principais sinais e um dos principais
principais causas de halitose, de mau hálito, é a boca seca. Tá, nós então já falamos aqui um pouquinho dos sinais, né? De como perceber que existe esse mau hálito, porque a gente colocou uma questão aí que é verdade, é muito desagradável você chegar para a pessoa e dizer, olha, você tem mau hálito. Como é que é para o médico fazer isso? Também é desagradável? É, lógico, é um pouco difícil, mas a gente tem que acabar falando, né? Como é que as pessoas reagem? É uma normalmente- coisa muito chata para a pessoa que ouve? Eu acho que acaba sendo, mas a gente tem um jeito diferente de falar, a gente pergunta outros sintomas. Um jeito técnico, é isso? Falam aquele palavrão que até traduzir para a pessoa, ela já está até mais calma. Verdade, É assim? verdade. E usa-se psicologia nesse momento? Não, o paciente que vem ao otorrino por esse problema, em geral, ele mesmo já sabe, porque alguém da família já contou, ou às vezes acontece o contrário. Muitas pessoas acham que tem mau hálito e, na verdade, não tem. Isso é muito comum? É comum, é bastante comum. Por que isso, doutor? Por que as pessoas acham que tem mau hálito quando, na verdade, não tem? Os problemas hoje em dia as pessoas têm tantos problemas, têm estresse e elas acabam sentindo alguns sintomas que, na verdade, nem sempre existem, né? Isso, cada dia, aparece cada vez mais. E mau hálito também acontece assim. Tem pessoas que acham que têm mau hálito e acabam não tendo. Na verdade, não tem. Só ela que acha que tem, né? Olha, nós já falamos um pouquinho aqui das causas, muito en passant, né? Quer dizer, essas causas podem estar no estômago, no sistema digestivo, essas causas podem estar na boca e comenta-se que principalmente elas estão na boca, sim. Então, nós trouxemos também para conversar aqui com a gente um cirurgião dentista que vai estar daqui a pouquinho conosco aqui, também falando dos problemas da escovação. Nós mostramos aí na reportagem a questão do fio dental, muito importante, o acúmulo de alimentos nos dentes seria talvez aí uma das principais causas do mau hálito. A gente vai confirmar essa informação daqui a pouquinho. Carmen, vamos contar, ainda devendo, aquela questão de como dizer para o seu amigo, para a sua amiga que ele tem mau hálito. Um jeito bastante curioso, hein? É isso aí, Luciana. Olha, é o doutor Oscar Razucchi, né, que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, já está aqui esperando para entrar. No próximo bloco nós vamos falar, então, especificamente no caso de dente, né, da boca, que causa aí mau hálito. Vamos falar agora com Wagner. Voltamos com o Dia a Dia hoje falando sobre mau hálito, causas e como tratar. Eu estou aqui com o doutor Oscar Razucchi, dentista, cirurgião dentista. Bom dia, Oscar. Bom dia, bom dia. Todo mundo tem mau hálito uma vez na vida? Depende. Depende muito da condição. Com relação à parte bucal, depende muito da condição de conservação da boca. E como é que se faz essa conservação? Porque, por exemplo, teoricamente todos escovam os dentes, né? Deveriam passar fio dental. Quer dizer, todo esse tratamento é fundamental para não se ter mau hálito? Com certeza, com certeza. Quando você tem uma instalação do problema do mau hálito, significa o seguinte, na parte bucal. Você tem um componente bactérias, você tem um componente restos alimentares. Esses dois componentes unidos produzem um gás sulfuroso que vindo do enxofre, né, logicamente, e isso que dá esse cheiro, esse gosto ruim que existe, que os colegas até falaram agora há pouco, com relação à parte de higienização bucal. Certo. Porque é óbvio que existe todo um percurso que vai até a parte estomatológica e vai gástrico e tudo mais, mas na parte bucal, que é a parte mais importante com relação à higienização, porque o resto não tem como higienizar, mas a parte bucal você tem como higienizar. Então, é importantíssimo você, sim, limpar a língua, é importantíssimo você fazer visitas frequentes ao consultório dentário, é importante que você reveja restaurações, porque às vezes em restaurações com problema de adaptação, você tem infiltração de bactérias, você tem infiltração de restos alimentares que não são limpos na escovação normal. E uma boa orientação do profissional com relação à higienização. Quer dizer, procurar sempre um profissional, um dentista, para estar orientando. Isso que você falou com relação às restaurações, às obturações, né? Ali que são feitas na boca. Quanto tempo, em média, dura uma restauração? Para quem está ali achando que, de repente, o problema de mau hálito pode vir disso. O pH da saliva é uma coisa muito importante no que diz respeito ao tempo de duração de uma restauração. Se você tem uma saliva ácida, obviamente os materiais vão se deteriorar mais rapidamente. E também uma saliva ácida proporciona maior quantidade de placa bacteriana. Aumento de placa bacteriana, aumento de bactérias, porque as bactérias, basicamente, elas se multiplicam nesse meio ácido. Certo. Então, 10, 12, 15 anos, depende muito da conservação da pessoa.
Nós temos uma imagem, Oscar, ali nós vamos olhar aqui, vamos... Isso, que Descreve bonito. pra gente Desculpa, isso daí. gente, mando botar esse negócio feio Não, na mas você tela. trouxe pra gente, isso aí é um tártaro, tudo que tem direito. Isso aí é tudo que tem direito. A pessoa tem problemas gengivais. Se você observar no percurso dos dentes, você vai ver uma linhazinha mais escura, principalmente naqueles dois dentes da frente em cima. Tá. Você tem essa quantidade de alimentos impregnados, que isso é a própria placa bacteriana. A partir do momento que a placa bacteriana ela é impregnada com cálcio, ela torna-se tártaro, que essa pessoa já tem até um pouco de tártaro ali. E você consegue, através de uma boa higienização, através de uma orientação, às vezes até através de antibióticos. Olha só que milagre que foi feito. Foi feito milagre aí? Não, Não foi, não. Isso foi uma raspagem subgengival, a gente tirou todo esse tártaro, a gente medicou essa pessoa, porque ela precisava tomar uns antibióticos para poder fazer com que a infecção... Porque tinha uma infecção. Sim, existia uma infecção. E agora ela foi encaminhada para um ortodontista, porque, na verdade, ela tinha uma certa dificuldade de higienização pelo próprio fato dos dentes estarem apinhados ali. Coisa louca aí, e né? para muita coisa ali, né? Lógico. Então, a gente conseguiu um trabalho bem bacana com ele. Parabéns. Oi? Além do fio dental, da escova, aqueles líquidos que a gente usa para fazer bochecho, né? Eles são importantes também? Eles realmente ajudam a limpar e ajudam a evitar o mau hálito, já que eles são bem fortes? Eles são auxiliares, Luciana, com relação a isso. Coadjuvantes. Eles não são como você não pode utilizar como fator principal. Eles Não serve como uma escovação de boca, não dá para substituir. Não substitui, nunca. Certo. Nem tampouco os chicletinhos, essas coisas todas, as balinhas, essas coisas todas. Eles são simplesmente paliativos, mas os enxaguatórios são coadjuvantes, sim. Eles diminuem a flora bacteriana. Eles ajudam a diminuir a flora bacteriana. Como sobram dúvidas e mais dúvidas com relação à boca, né? O doutor Oscar vai continuar aqui com a gente, né, Luciana? Pra gente explorá-lo aqui mais com relação à boca, ao mau hálito. É com você, Lu. Eu vou continuar falando de boca, Carmen. Uma questão interessante que acho que também a gente pode falar com o doutor Razu, que aí é a gengiva, né? Há muitas infecções de gengiva que provocam mau cheiro. E a língua, doutora. A língua é muito importante. Eu acho que muita gente esquece de escovar a língua, né? Como deve ser feita essa escovação? É diariamente também? E até que ponto realmente o mau hálito tem origem aí na língua? A língua, eu acho que é um dos pontos principais também, além da gengiva, além do tratamento dentário, lógico. Você tendo uma língua saborrosa, que é aquela língua branca, esbranquiçada, né, grossa, você pode ter ali um depósito de fungos, de bactérias, como uma placa bacteriana. Como é que chama isso? Língua saborrosa. Saborrosa, é a língua branca. A língua esbranquiçada, né, muitas vezes ela pode estar corada quando a pessoa é tabagista, quando ela fuma, quando ela toma alguns medicamentos, né? E aí realmente ela vai ter um mau hálito. E essa escovação, deve ser feita uma escovação? Deve ser feita uma escovação diária, né? De 2 até 3 vezes ao dia, dependendo da necessidade de cada paciente. Doutora, agora a gente sabe, já foi dito aqui, que a maioria dos problemas, da maioria das causas do mau hálito está na boca, mas existem causas também que estão no estômago, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, o que nós comemos interfere no mau hálito? Existem alguns alimentos que provocam o mau hálito? Sem dúvida. Quando a gente fala que o problema está no estômago, na verdade não é bem o estômago que é o problema, é o local certo. O local certo é o esôfago, que é o caninho que fica acima do estômago. Tá? Normalmente os problemas de mau hálito, quando tem origem gástrica, na verdade tem origem esofágica, do esôfago. Né? Toda vez que você tem um material dentro do esôfago que voltou do estômago, esse material geralmente contém alimento e contém o próprio ácido do estômago. Então, os alimentos que fazem o estômago produzir mais ácido, se a pessoa tiver essa doença, vão fazer o ácido subir mais para o esôfago e isso vai causar, com certeza, mau hálito. Então, alimentos condimentados, gordurosos, chocolate, além do cigarro, do álcool, do café. Né? Cigarro, álcool e café também podem provocar? Podem provocar porque pioram o refluxo do material do estômago para dentro do esôfago. Piora essa volta do material do ácido para dentro do esôfago. Luciana, tem uma pergunta interessante aqui que chegou por e-mail agora. Se estresse provoca mau hálito? Se ali o estômago, porque eu acho que o estômago é o nosso órgão que é mais... É o primeiro assim, a ser chamado quando a gente se estressa, né? Quer dizer, de repente, os sucos ali que caem... E parece que existe sim uma relação, viu, Carmen? Existe mesmo, né? Uma relação. Sem dúvida. O estresse é um colaborador muito importante para esses problemas. Na maioria das vezes, ele não é o fator único,
Normalmente a pessoa já tem algum problema, já tem esse problema de refluxo, já tem uma deficiência nessa região e o estresse só faz piorar, aumentar aquele problema. Tá aí, Carmen. A gente está descobrindo, então, algumas coisas interessantes aí com relação à alimentação. O álcool mesmo pode provocar mau hálito. Você sabia disso? Obviamente, no dia seguinte é aquele bafo de cana que se diz, né? Mas, além disso, tem o mau hálito mesmo, Carmen. Gosto de perigoso. cabo... Pense duas vezes, você que vai beber aí. Gosto de cabo de guarda-chuva. Ainda bem que eu não bebo, viu, Luciana? Graças a Deus. Bom, vamos falar de uma outra coisa. Espera aí, já já a gente volta a falar sobre esse assunto, mau hálito. Entre em contato com a gente, recebendo vários e-mails aqui. As dúvidas vêm na sequência. Deixa eu falar com você que está reclamando que não consegue guardar nada na memória. Paulo Braga, bom dia. Bom dia, Tem um Carmen. monte de gente reclamando. Muita é impressionante. gente, Você também encontra gente que reclama? Eu não consigo guardar nada. Cada vez mais pessoas reclamam da falta da... Nós vamos agora ao vivo até Salvador conversar com a dentista Ana Cristina Kolbe. Ela que é presidente da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa dos Odores da Boca, a ABPO, que tem a sede em Salvador, na Bahia. Ana Cristina, muito bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. Sua participação, é um prazer tê-la aqui conosco. Nós mostramos aqui no início do programa um aparelhinho que teria sido desenvolvido por vocês para limpar a língua, né? Você tem, inclusive, uma foto desse aparelho aí. Nós temos ele ao vivo aqui, Luciana. E esse instrumento tem do tamanho adulto e pediátrico. Ele tem na versão em aço cirúrgico e em plástico para uso doméstico. Ele é o instrumento que hoje remove mais do dobro da saburra lingual, que é a escova de dentes, e não causa ânsia de vômito como a escova de dentes. Tá certo. Agora, a associação, ela, como nós vimos aí, ela está estudando soluções para a questão do mau hálito, pesquisando, desenvolvendo novos produtos aí para resolver esse problema. E também fornece atendimento à população aí de Salvador? Exatamente, a população de todo o Brasil. Nós fornecemos uma assistência gratuita no sentido de orientar, encaminhar esses pacientes para profissionais qualificados ao tratamento do hálito. Essa entidade tem hoje uma outra finalidade, que é a de ajudar as pessoas que conhecem alguém que é portadora de mau hálito. Então, o slogan é: você não precisa ficar constrangido para informar o seu amigo que ele tem mau hálito. É ótimo a BPO isso. faz isso por você. E faz de uma maneira, muito curiosa, né, Ana Cristina? Solicitação via carta, como via e-mail. Nós encaminhamos uma correspondência informando. Luciana, mais um detalhe é que muitas pessoas só descobrem que são portadoras de mau hálito por se sentirem rejeitadas pela sociedade. O fator psicológico é muito importante e gera um conflito muito grande nessas pessoas. Ana Cristina, essa questão da carta, do e-mail é muito interessante, porque nós já tratamos aqui disso. É muito constrangedor você dar essa notícia para um amigo, por mais próximo que ele seja. Como é que funciona? Como é que as pessoas podem, então, utilizar esse serviço? O que elas devem fazer para mandar essa carta ou e-mail para o amigo? As pessoas devem entrar em contato com a entidade através dos telefones 332-5521 ou 336-1004 e as pessoas solicitam que a gente faça essa correspondência, ou então via e-mail www.abpo.com.br. Então, eles vão nos dar o nome e o endereço do portador de halitose, que é o nome científico do mau hálito, e nós vamos enviar essa correspondência. Muito obrigada, Ana Cristina Kolbe, um serviço, imagino eu, muito interessante. A gente conhece, todo mundo conhece alguém que tenha mau hálito e a gente sabe como é difícil, por mais que a gente goste, por mais que a gente tenha liberdade com essa pessoa, contar, falar isso, porque é realmente uma coisa muito delicada, né, Carmen? Muito delicada. Oscar, você tem uma experiência interessante, né, em consultório. Tive. Como é que vocês lidam com isso? Eu tive. Teve uma cliente... tinha um marido que tinha muito mau hálito, ela não suportava aquilo. Então, ela fez o seguinte, ela pegou, me ligou, falou: olha, meu marido tem mau hálito, eu gostaria que o senhor falasse sobre o mau hálito no consultório, mas eu vou orientar ele para ir por outro motivo. Ele falou que, agora tem umas técnicas de clareamento, não sei o quê, e papai, começou a dizer isso para ele, ele se entusiasmou, todo mundo é um pouco vaidoso, né? E foi até o consultório. Quando chegou no consultório, já tinha informação dela. E cheguei e falei: olha, você está com um pouco de placa bacteriana,
você tem tártaro em alguns pontos, a gente vai precisar fazer um trabalho antes de fazer esse trabalho que você está querendo. E isso, inclusive, pode gerar um pouco de mau hálito. Você tem percebido isso? Ah, você sabe que às vezes eu percebo. Você foi bastante sutil, quer dizer, é uma maneira. É uma estratégia é uma maneira interessante de fazer. pegar a pessoa por outro lado e tocar no assunto. Com certeza. Né? Tá certo, aí, uma estratégia. Né, Falar de alguma causa, por exemplo, que a gente estava conversando aqui e que também é interessante e que pode ser um causador do mau hálito, é a questão dos medicamentos. Mais uma vez, a ingestão aí de alguma coisa, né? Quer dizer, o medicamento também pode provocar um mau hálito. Que tipo de medicamento? Alguns medicamentos, tipo antibióticos principalmente, podem dar, além de mau hálito, dar um gosto estranho na boca. Às vezes a pessoa mesmo percebe que aquele remédio, aquele medicamento não está caindo bem por causa do gosto ruim que ele traz na boca. Mas esse mau hálito vai durar somente aquele período em que o remédio está sendo ministrado. Certo. Né? Existem também outros medicamentos que principalmente diminuem a salivação, tá? Então, são os medicamentos, principalmente os calmantes, os sedativos, alguns antihistamínicos. Os famosos que deixam a boca seca. Boca seca, isso. Esse é um dos grandes causadores do mau hálito. Porque se você não tem a salivação correta, adequada, então aí você vai ter uma proliferação maior das bactérias. Tá certo. Nós já falamos muito aqui sobre as causas e vamos falar, obviamente, você que já está aí preocupadíssimo, né? Querendo saber se tem ou não mau hálito, vamos falar dos tratamentos, né? Nós já dissemos aqui algumas coisas interessantes, vamos falar ainda da gengiva também, Carmen, uma questão interessante para a gente colocar aí também. Qual o sinal que a gente pode perceber na gengiva de que ela pode estar apresentando problemas, como sangramento, por exemplo, eu sei que é um deles. É isso aí. Vamos falar mais desse assunto já já. Vamos falar agora de quem está querendo emagrecer. Nós já falamos muito hoje aqui no Dia a Dia sobre as causas do mau hálito. Agora, para encerrar, vamos falar dos tratamentos. As causas são várias, estão no aparelho digestivo, estão na questão também dos problemas respiratórios, na questão da escovação. O que fazer, então? Quer dizer, para curar o mau hálito, a gente tem que atacar a causa dele mesmo, doutor? Sem dúvida. Os tratamentos paliativos, eles resolvem só no momento. Se você não souber a causa e não tratar a causa, você não vai melhorar definitivamente. Na minha área, principalmente, existem dois tipos de tratamento. Tratamento alimentar, né, que a pessoa tem que reaprender a comer, não ficar muito tempo em jejum, evitar de comer coisas ácidas, café, bebida em excesso, fumar. Né? E depois a gente tem o tratamento com remédios. São tratamentos que visam principalmente melhorar a movimentação do esôfago, evitando que aquele fluido, aquele líquido volte. E são remédios que diminuem a acidez do estômago. Tá? E os dois juntos atuam sobre a doença. Tá certo. Doutora, na questão da boca, problemas respiratórios são um sinal importante aí de que pode haver um problema de mau hálito. Sim. Além dos problemas respiratórios, os problemas locais e principalmente em relação à salivação. Então, ingerir bastante líquidos, alguns alimentos que também ajudam a limpar a boca, né? Que são as frutas, as verduras, também é importante no dia a dia. E, mais uma vez, se há um problema respiratório que está provocando mau hálito, a solução é curar o problema respiratório, né? Sinusite, rinite. Que são os principais. O respirador bucal também, né? A respiração bucal também. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente sabe que é um assunto sempre muito delicado aí, mas importante. Nós demos um número no início do programa de que 40% da população sofreriam desse mal. Vocês aqui duvidaram um pouco desse número, acho que é um pouquinho menor. Provavelmente um pouco menos, não sei, mas é difícil a gente saber exatamente o número, mas... De qualquer maneira, é uma grande parte, é uma parte significativa. Sem dúvida. Tá certo, Carmen. É isso, nós vamos ficando por aqui hoje, depois de falar dessa questão delicada, mas importante, o mau hálito. Um bom dia para todos vocês. Vocês estavam falando, Luciana, da respiração, né? Tem um e-mail aqui da Yara, do Butantan de São Paulo. A filha tem sinusite, então tá aí, Yara, a sua resposta, né? A doutora Cleonice acabou de responder. Problemas respiratórios são causadores, sim, do mau hálito. Para eu encerrar aqui com o doutor Oscar Razucchi. Oscar, a boca é onde se manifestam assim, os sintomas mais visíveis do mau hálito. Dentista sempre. Sempre. Se você tiver a possibilidade de frequentar um dentista a cada 6 meses, é ótimo, porque você consegue fazer com que isso vá sendo controlado de uma maneira que não chega a, vamos dizer, ficar uma condição muito ruim de higienização bucal e você, com orientações, a gente fazendo direto essas orientações para as pessoas, elas vão fazendo a melhor conservação e isso evita qualquer problema. E quando a pessoa tem mau hálito, pra gente encerrar assim, o ideal é chegar e falar, passar pelo constrangimento e falar, olha, desculpa, eu tenho uma coisa chata pra te falar, você tá com um pouquinho, o hálito tá um pouco forte. Não, assim, no dia a dia.
Dificilmente a pessoa percebe, a pessoa sabe. Não, mas assim, se alguém nota. Ah, bom, para a pessoa dizer... Sim, seria o ideal, né? Não vai muito ganhar um social. inimigo, vai ganhar um amigo. Não é muito social, mas seria o ideal. Mas enfim, de repente a pessoa não percebe, não Sim, nota. com certeza. Oscar, eu agradeço muito sua Obrigado, participação. obrigado, Carmen. Viu a participação aqui no Dia a Dia, falando hoje sobre mau hálito. Só repetindo, muita gente mandando e-mail, querendo saber, Luciana, da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas dos Odores da Boca, a BPO, em Salvador. Anote aí, 0 operadora 71 336 1004, 0 operadora 71, que é o DDD de Salvador, 336 1004. E eles têm lá o www.abpo.com.br, que é o Clique Mau Hálito. Você manda um e-mail, mandando os dados de quem tem mau hálito, contando um pouco da história, e eles respondem para você. Bom, esse foi o assunto de hoje. A gente volta amanhã, tratando de um assunto, olha, vai provocar muita discussão, viu? Nós vamos falar